Meus amados, graça e paz, muito bom dia, Deus abençoe o seu dia. Estamos hoje no nosso primeiro dia da nossa campanha de 21 dias de jejum e oração em prol da salvação de nossa cidade, da nossa região, também aí do crescimento dos nossos GCs, nossos grupos de crescimento, e todas as nossas famílias. E eu quero hoje deixar uma mensagem de Deus para o seu coração, que está lá no livro do profeta Jonas, capítulo número 1, verso de número 1 a 3. Diz o texto: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou ali um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amados, eu não sei quanto a vocês, mas para mim me parece muito estranho um profeta, um homem usado por Deus, fugir da presença de Deus. Por que será que Jonas tomou essa atitude? Será que nós também não adotamos muitas vezes essa mesma postura? Será que nós não estamos fugindo da vontade de Deus? Será que, eu não sei você, mas às vezes temos aquela sensação de que as coisas ruins, a confusão está acontecendo na nossa vida justamente por causa dessa relação da nossa atitude com essa fuga? Você sabia que os primeiros seres humanos criados por Deus também agiram da mesma maneira que Jonas agiu? O relato bíblico vai dizer que Adão e sua esposa Eva, logo após terem pecado e percebido que eles estavam nus, eles se esconderam da presença do Senhor. Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, vai dizer isso, que eles se esconderam, tentaram se esconder de Deus. E é incrível tanto que Jonas quanto Adão e Eva, e todos nós sabemos que podemos até tentar fugir ou esconder de Deus, mas é impossível fugir da presença do Senhor. O Salmo de número 139, dentre outras abordagens, ele vai falar da onipresença de Deus. Olha aqui o que Davi declara nesse Salmo. Ele diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Queridos, deixa eu te dizer um negócio. Não podemos fugir da presença de Deus. Pega essa verdade para você. Deus nos conhece totalmente. Ele sabe de todas as nossas aflições e conhece todos os nossos caminhos. O que nos faz, então, tentar fugir de Deus? Não há muitas vezes em nosso coração aquela desconfiança em relação ao Senhor. Por que então que nós fugimos de Deus? Eu tenho aqui 3 situações que mostram isso para nós. Talvez a primeira questão para que nós tentemos fugir de Deus está relacionado ao medo da condenação. Então, o medo da condenação, e foi certamente por causa desse medo que Adão, no jardim de Eva, no jardim do Éden, Adão e Eva no jardim do Éden, quando perceberam que estavam nus por causa do pecado, eles foram se esconder juntamente com a sua mulher, foram se esconder de Deus ali nas árvores do jardim, por medo da condenação. A culpa não deveria nos afastar de Deus, gente. Muito pelo contrário. A culpa ela deveria nos aproximar mais ainda dele. Porque em Deus nós encontramos pleno perdão e graça abundante. Nós devemos confiar na palavra que diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Aleluia! 1 João capítulo 1, verso 9, vai dizer exatamente isso. Glória a Deus, gente. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E isso é lindo demais. Então nós não precisamos mais caminhar com medo da condenação. O segundo ponto que nos faz fugir muitas vezes de Deus é por causa do medo da rejeição. Quando nós somos afligidos por uma situação difícil, e essa situação nos leva a uma tribulação, a uma luta, a uma dificuldade, a nossa tendência é acreditar que o Senhor não se importa conosco. Se a situação se prolonga ainda mais, surge então aquele sentimento de frustração.
desesperança e somos levados a pensar que Deus nos abandonou. É ou não é? Esse medo dessa rejeição nos leva muitas vezes a fugir de Deus. E o terceiro ponto é o medo da revelação. Muitas vezes nós temos medo da vontade de Deus e muitas vezes nós não a aceitamos. E essa provavelmente foi a razão da fuga de Jonas. Deus estava mandando Jonas pregar para o inimigo, essa é a verdade. Né? Jonas ali estava indo, tinha uma ordem para pregar, não era para o amigo, não era para a família, era para o inimigo. O inimigo muitas vezes opressor, né? Que inúmeras vezes havia matado, escravizado os próprios irmãos de Jonas. Então, Jonas conhecia Deus, mas tinha receio que ao invés de exercer juízo, porque era isso que Jonas queria, que Deus julgasse aquele povo, o inimigo o condenasse, mas por Jonas conhecer Deus, ele tinha receio, que ao invés de Deus exercer juízo, Deus exercesse misericórdia. E a Bíblia nos diz que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e é agradável. E o desejo de Deus, meus amados, é nos abençoar. Não devemos ter receio de que Deus irá tirar algo de nós. E se isso acontecer, nós devemos entender que é para o nosso próprio bem. Porque Deus é galardoador, presenteador de todos aqueles que o buscam. Amém? Isso é muito lindo, gente. E para concluir, a pior atitude, grava isso, a pior atitude que você, que eu, que nós possamos ter em nossas vidas é fugir de Deus. É nos afastar dele. Nunca, grave isso, nós nunca deveríamos ter medo de Deus. Deus é bom e a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e é agradável. Não fuja, querido, presta atenção, não fuja da sua missão. Você sabe que, assim como Deus ele tinha um grande propósito para a vida de Jonas, ele também tem um propósito para a sua vida. Tá? Não adianta fugir. Deus tem um grande propósito para a sua vida. Permita que Deus use você. Seja um instrumento para levar a palavra de Deus e influenciar a vida de muitas pessoas. Amém? Receba essa palavra, que você possa ser um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas, na vida da sua família e de todas aquelas pessoas que o cercam. Porque é isso que Deus tem para você. Não fuja dele, tá? Se entregue a ele. Deixa Deus fazer através de você. Amém? Deus abençoe e até amanhã, né, com a segunda mensagem aí desse tempo de 21 dias de jejum e oração. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.